Mas graças a Deus acabamos de cantar, eu até anotei aqui, ó. Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. Então eu já estou mais corajoso, porque nós pronunciamos o nome do nosso Salvador. Né? Toda a minha angústia foi embora e a alegria está presente, né? Com muita alegria, então, estamos aqui com essa responsabilidade, né? Agradecer, somos casados, eu e a Cristina, há 34 anos, né? Não conhecíamos a palavra ainda quando casamos, namoramos por bastante tempo. Ela tinha apenas a mãe, vivia ela com a mãe, eu também, então era aquela dificuldade para largar, deixar as duas, né? E ela já era de idade também. Mas o que eu quero dizer é que nós não conhecíamos a palavra, então foi um tempo assim de muitas aflições, de muitas dificuldades, muitos problemas, né? Envolvido em muitos pecados, como diz lá em Efésios, né? Sem Deus no mundo, né? Vivendo sem Deus no mundo. Mas nós estávamos a caminho, né? Eu entendo que Deus estava cuidando de nós, até porque a gente tinha pensado em casar na igreja, naquele tempo na igreja católica, mas aí por causa de Deuteronômio 4:28, se você puder projetar, Gustavo, Deuteronômio 4:28, esse versículo foi me apresentado muito tempo antes de nos casarmos. Não foi a minha conversão que aconteceu aí, sabe, mas foi uma consciência de que os ídolos nada são. Então, a partir desse versículo, eu nunca mais pisei numa igreja, aqui eu posso dizer igreja católica, porque eu estou vendo que o grupo são todos de casa, né? Eu nunca mais pisei na igreja católica para adoração, né? Eu fui assim, aconteceu de ir por causa de casamento, assim, de parentes, né? Mas para ser a minha igreja, frequentar, eu nunca mais fui. E só fui me converter provavelmente uns 10 anos depois de ler esse versículo. Então, mas eu nunca mais adorei. Eu lembro que eu tinha umas imagens no meu trabalho, eu fui lá e quebrei, né? E assim foi. Então nós não casamos na igreja, porque eu não tinha mais desejo de casar na igreja, eu também não conhecia outra igreja, não era convertido ainda. Então nós acabamos casando apenas no civil. Então nosso casamento foi apenas no civil, né? Então o primeiro pensamento quando eu fui convidado é um pensamento de indignidade, porque quem viveu dos dois lados, como eu vivi como casal, sem conhecer a Deus, e agora conhecendo a Deus, não tem como. O próprio Senhor pede para não misturarmos aquilo que éramos antes, né? Porque Ele mesmo disse que esqueceu. Mas a gente tem essa mania de querer trazer as lembranças, né? Aquelas coisas. Então o primeiro pensamento que vem é de indignidade. Eu não sou digno talvez para estar lá na frente falando para casais da nossa igreja que são tão exemplos para nós, né? Quero agradecer também aos casais da nossa igreja. Tem nos ensinado muito, cada um com sua virtude, né? Cada um com suas qualidades, né? E agradecemos muito por isso, aprendemos sempre, né? Então, apesar das crises que enfrentamos, nós permanecemos casados, graças a Deus. E esse é o tema para o nosso tempo aqui, né? Como permanecer casados. E eu li um livro esses dias, um livro de Jaime Kemp, que chama-se A Arte de Permanecer Casado. Não é deste livro a base do estudo de hoje, mas o título sim. E o título hoje, então, é este, né? E eu gostaria de falar sobre lembranças. O João Melo falou sobre lembranças também, eu gostaria de falar sobre lembranças. Então vamos tocar em 2 pontos, então. O primeiro ponto seria lembrar do dia do casamento. Embora, como eu, nem todos os casais tiveram um dia de festa, de igreja, né? Nem todos tiveram, mas todos têm noção do que é um dia de casamento, né? Eu até pensei em olhar para o casamento na forma judaica, para ver se poderíamos tirar alguma coisa, mas não há necessidade, né? O dia do casamento todo mundo sabe que é um dia especial, um dia diferente, e aquela atmosfera que envolve o dia do casamento, ela deveria se prolongar para a vida do casal, né? Para a vida conjugal. E ela pode, em muitos aspectos, pode se prolongar e deve se prolongar. Estava lendo o casamento judaico, por exemplo, eles falam que é um dia de muita música, né? Muita festa, né?
Então essa é a primeira lembrança. E a outra lembrança, nós vamos lembrar do dia que o casamento foi instituído por Deus. Então, nós vamos lembrar da instituição do casamento para procurar entender quais são os propósitos de Deus para instituir o casamento, né? Então essas duas lembranças, né, são lembranças que nos ajudam a permanecer casados, né? Então vamos ler Eclesiastes 9:9, Gustavo, para começarmos. Eclesiastes 9:9. A parte A do versículo é o que nos interessa, né? E é algo assim que eu acho muito interessante, né? Eu não estou com a Bíblia aqui no púlpito, porque todos os versículos que vamos ler, eles estão aqui no meu rascunho, né? Se vocês quiserem abrindo as Bíblias, tudo bem, senão todos serão projetados lá. Então fiquem à vontade, né? Então diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida. Essa parte que eu gostaria de trazer para nós. Todos os dias da tua vida, né? Então, goza a vida tem o sentido de desfrute, de aproveito, de aproveitar a vida com a mulher que ama, de viver com alegria com a mulher que ama, de ter felicidade com a mulher que ama, né? O casal, né? Então, goza a vida com a mulher que amas. Enquanto durar o amor, talvez alguns por aí preguem isso, né? Não, por todos os dias da tua vida, por todos os dias da tua vida, né? Então lembremos então daquele dia que tudo começou, vamos lembrar dele, lembrando que aquilo deve permanecer para todos os dias da nossa vida. O dia da celebração é um retrato, portanto, da vida conjugal. Nesse dia não deve haver tristeza, né? O dia do casamento, mas alegria, né? É dia de músicas, né? Dia de muita música, e normalmente músicas alegres, né? Músicas que nos trazem boas lembranças, né? Com uma letra muito santa, né? Que lembra a alegria, essa música, lembra a emoção. Dificilmente eu não choro quando toca-se música em casamento. Não sei, é uma coisa assim incrível, né? É um choro alegre, né? Sentimentos agradáveis, amor, né? É um dia com presença de amigos. Nós convidamos nossos melhores amigos para esse dia, né? É um dia da presença de irmãos. Nesse dia os irmãos são convidados. É um dia da presença da família. É um dia com presença de pessoas aprovando a nossa decisão. Autoridades estão presentes ali. Nós temos um pastor, nós que estamos falando entre crentes, né? Então nós temos um pastor ali dirigindo aquele tempo, nós temos um juiz de paz, que vai ser, que cuida da parte das leis dos homens, né? Nós temos os padrinhos, né? Que são pessoas também que são testemunhas, né? Como é que é, Cristiano? Se o casamento fosse bom, não precisava de testemunho, mas né? Mas nós temos. Não, então, é que o dia do casamento, eu estou dizendo do casamento de forma geral, de forma o que se pensa de um casamento. Mas como eu disse, nem todos tivemos esse dia. Eu não tive, eu e a Priscila não tivemos. Mas nós sabemos como que é. Eu quero lembrar como se ele fosse, né? É isso que nos interessa para trazermos para a nossa lembrança, né? É o dia de declarações de amor. Eu lembro bem da Monique, do Cleito, as suas declarações, né? Dia de compromissos, dia de orações, né? Agora, é verdade que na vida após o casamento surgirão, assim, muitas dificuldades, né? Que não estão lá nesse dia, né? Os temperamentos serão descobertos depois, né? De cada uma, as dificuldades financeiras, né? Alguém pode perder o emprego, né? Filhos que nascem, as responsabilidades aumentam demais, né? A saúde, né? Podemos ter problemas de saúde, o próprio envelhecimento, né? Então são coisas que vão acontecer depois, mas muitas coisas daquela atmosfera elas podem permanecer. A alegria pode permanecer, as amizades podem, independente de circunstâncias. A submissão às lideranças pode.
Os compromissos assumidos podem continuar sendo válidos, as orações devem estar, né? Tudo isso deve se estender para toda a vida, né? Então vamos lembrar que o casamento é um presente de Deus. O casamento é um presente de Deus. Então quando nós nos casamos, talvez nós não entendemos bem os propósitos de Deus, mas no propósito dele ele estava nos presenteando. Por que eu tenho certeza disso? Porque Deus nunca perdeu o controle de nada e Ele sempre nos amou. Então, pensando dessa maneira, o casamento que Ele me deu, a esposa que Ele me deu, o esposo que Ele te deu, é um presente para você, é um presente para nós, né? É uma maravilha isso, né? Deus te presenteou. O que pode estragar esse presente? Algumas coisas podem estragar esse presente. Um coração duro, né? A dureza dos nossos corações às vezes pode atrapalhar, e temos visto por aí, né, infelizmente, muitas separações. Aquilo que começou com tanta alegria, com pouco ou muito tempo, acaba em nada, né? Então, não vamos pensar como Adão, né? Quando ele estava tudo bem, ele fez até um poema para a esposa, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas depois do pecado, ele já acusou, né? Ele disse assim: essa mulher que o Senhor me deste. Mas ela era perfeita, ela era linda, ela era maravilhosa. E o que atrapalhou foi o coração duro, né? O casamento foi instituído antes da queda. É importante lembrar disso, né? Na criação, quando Deus está criando todas as coisas, Ele vem dizendo que tudo era bom. Todos os dias Ele termina dizendo isso era muito bom, era bom, né? Mas quando no sexto dia, quando Ele cria, tudo que Ele criou no sexto dia, inclusive o ser humano, Ele disse que no final que tudo era muito bom. Mas depois, não sei quanto tempo depois, Ele também disse que para o homem viver só não era bom, né? É o primeiro não bom que aparece na Bíblia, né? Ele achou que não era bom, né? Então, apesar da presença dele junto com Adão, perfeito, apesar daquele relacionamento vertical, todos nós entendemos que como Deus presente não falta nada, mas mesmo assim ele achou que para o homem viver só não era bom, né? Apesar da presença dele, ele pensou assim, né? Então ele sabe o que está falando, ele sabe exatamente das nossas necessidades, né? Falaremos mais sobre isso no segundo ponto, né? Deus então quer que a nossa alegria seja completa. Ele quer que a nossa alegria seja completa, inclusive no casamento, incluindo o casamento. João 15:11, em João 15:11, nós lemos assim: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Goza com tua esposa todos os dias, lemos agora há pouco, né? E aqui ele está dizendo que isso seja completo, né? Uma verdadeira alegria, né? No capítulo 15 de João, ele vem falando sobre permanecer. Jesus vem falando sobre permanecer nele. Ele vem falando sobre a videira e os ramos, que se os ramos permanecerem na videira, essa videira dará frutos, né? Assim como nós devemos permanecer em Cristo para darmos frutos, né? Então, assim como a alegria da salvação deve ser permanente, ou seja, permanecendo na videira, né? Permanecendo em Cristo, assim também a do casamento. A alegria deve ser permanente desde que permaneçamos em Cristo. Se permanecemos nele, nos seus ensinamentos, nos seus conselhos, a nossa alegria pode ser completa. Então vamos lembrar agora, e ao mesmo tempo aplicando em alguns versículos, lembranças que nos ajudam a permanecer casados, lembrando da atmosfera que envolve o dia do casamento e que em muitos aspectos deve nos acompanhar por toda a vida. Naquele dia, nós nos comprometemos com o Senhor a sermos obedientes. Nós falamos isso naquele dia, nós oramos assim, nós respondemos algumas perguntas nesse sentido, né? Fidelidade, amar até o fim da vida. Então nós nos comprometemos a ler a Bíblia, né? Então precisamos lembrar desse compromisso, né? E Jesus nos alerta de uma maneira muito importante quando nós lemos João 14:15. Ele nos dá um alerta e nos cobra isso de nós, né? Ele diz: se me amais,
guardarei os meus mandamentos. Então aquilo que ele pede para nós, que nós nos comprometemos a cumprir, é uma prova de amor, é uma prova de que o amamos ou não. Da mesma maneira, no João 14, 24, ele diz que o contrário também é verdade, né? Quem não me ama não guarda as minhas palavras, né? Então nós temos as palavras dele que prometemos, sabemos, conhecemos desde o primeiro dia. E isso deve se estender por toda a vida. Naquele dia nós estávamos alegres. Assim pode permanecer, independente das circunstâncias, independente dos problemas, das aflições, nós podemos permanecer alegres. Por isso que em Filipenses 4:4 nós podemos ler assim: alegrai-vos sempre no Senhor. A não ser que algum problema sério aconteça, a não ser que algum filho dê problema, a não ser que você perca o emprego, não. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então aquela alegria do primeiro dia, ela pode se estender por toda a vida. Até na velhice ela pode estar presente, né? Naquele dia estávamos submissos às lideranças. Assim continuemos. Submisso às nossas lideranças que foram colocadas por Deus sobre nós com propósitos perfeitos e santos. Podemos ler isso em Hebreus 13:17. Gustavo tem que ser rápido no gatilho, né, Gustavo? Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, submissão às nossas lideranças, como foi naquele dia, que se estenda por toda a vida. Esse é um casamento que pode permanecer. Quando um desses pontos é quebrado, pode-se começar algo que não vai permanecer. Naquele dia houve muitas orações. Assim devemos caminhar, com muitas orações. 1 Coríntios 7:5 fala sobre dedicar as orações, se dedicar às orações, né? Não vos priveis um ao outro. Aqui está falando do relacionamento sexual, salvo talvez por muito consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Esse é o ponto que eu quero trazer, enfatizar, né? Nós devemos, como casal, nos dedicarmos às orações. Eu dou muito graças a Deus pela esposa que eu tenho, neste sentido, em todos os outros, mas nesse sentido que estamos comentando no momento. Ela é muito dedicada às orações. A conversa nem começou, ela já está dizendo vamos orar, né? Eu nem citei o problema ainda, ela já vamos orar, né? Tem hora que eu já cheguei a dizer assim, vamos agir também, né? Mas nunca podemos reclamar de alguém que quer orar primeiro, né? Nunca. Eu espero que ela nunca desista deste princípio, né? De ser uma pessoa que ama orar, né? E nos ensina muito com isso, né? Então esse é o primeiro ponto. Lembrar do dia do nosso casamento, aspectos daquela atmosfera que pode permanecer para toda a vida, independente das condições, e lembrar disso. Lembrar dos compromissos que fizemos, né? Porque às vezes nós nos esquecemos e nem percebemos que estamos sendo infiéis, que nossa palavra não tem peso. Então é importante, né? Se eu estou tendo alguma coisa que está fugindo daquilo, fala, espera aí, eu prometi. Eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu tenho um compromisso com o Senhor. Foi assim que eu comecei. Por que agora eu estou desistindo? Será que vale a pena? Eu acho que não. A outra lembrança que vamos refletir sobre o dia do casamento instituído por Deus, lembrar dos propósitos dele, quando ele fez aquilo, né? Esta instituição tão maravilhosa, né? O significado do casamento. Um outro livro com o título de O Casamento que Você Sempre Quis, não sei quem conhece, pastor talvez, de Gary Chapman, né? O Casamento que Você Sempre Quis. Eu li também esse livro, mas o que eu quero aproveitar é aquilo que ele escreveu no primeiro capítulo, sobre uma pesquisa que ele fez ao escrever o livro. Então, Dionísio, nós fizemos essa pergunta ontem lá no Alvorada, né? Ele perguntava assim, qual o propósito do casamento? Para pessoas
diversas, né? Qual o propósito do casamento? O que estamos tentando realizar por meio dele? As respostas que ele ouviu, ontem nós fizemos essa pergunta lá no Alvorada, e elas foram praticamente as mesmas. Esse livro foi escrito em 2005, né? E não teve muita diferença, sabe? Pessoas tão diferentes, países diferentes, né? Mas muito parecidas as respostas, né? Por causa de sexo, né? Por causa de relacionamento sexual, o propósito, né? O que estamos tentando realizar por meio dele. Outros diriam companheirismo. Eu quero uma companhia, quero ter alguém para envelhecer com ela. O amor, eu amo a pessoa e quero me casar porque eu a amo, né? Ou amo. Prover um lar para filhos, outros diriam, né? Aceitação social, né? Alguns acham que é chique se casar, né? Vantagem econômica. Ontem eu ouvi isso lá, né? Ouvimos isso, ele achou que algum deles lá falou, eu estava gastando muito com coisas erradas, eu achava que se eu casasse, eu ia fazer uma grande economia ficando em casa para minha esposa. Tudo bem, né? E segurança, né? Segurança financeira, muitos casam por interesse financeiro também. Alguns defenderam que é possível até ter todas essas coisas em separado, mesmo sem se casar. Né? Mas qual seria então a vantagem do casamento? Por que Deus criou o casamento? Vamos olhar então para quando isso aconteceu e tentar entender os seus propósitos, né? Vamos lembrar das razões de Deus para o casamento. O casamento, na verdade, foi uma resposta de Deus às necessidades mais profundas do ser humano. O casamento ele é muito significativo das nossas vidas. Ele é muito importante. A nossa sociedade, eu duvido que ela estaria, mesmo com todos os problemas, né? Se não fosse o casamento e as famílias, né? Então é muito importante no âmbito físico, emocional, social, espiritual, né? Mas isso só é possível num compromisso profundo, duradouro, sério, né? Não é simplesmente uma instituição para criar filhos, né? Não é uma clínica psicológica onde se trata dos problemas emocionais um do outro. É muito mais do que isso, né? Não é para alcançar posição social, segurança financeira. O propósito do casamento é muito mais profundo e em todas as áreas, né? Dentro do casamento aprendemos a renunciar ao egoísmo, né? É um campo fértil para praticarmos tantos princípios, né? Nosso lado altruísta, né? Nós podemos renunciar ao egoísmo e ser uma pessoa assim depois fora também, né? Dividir cargas, nós aprendemos dentro do casamento a dividir cargas. Nós aprendemos a fazer o outro feliz. Então nós nos casamos, o certo, segundo a palavra de Deus, é casar para fazer o outro feliz. E se o outro ou a outra também pensar assim, feliz serei eu, né? É assim que deve ser, né? Então nós vamos ver algumas razões para que Deus instituísse o casamento. A primeira, né, foi para a procriação através de um casal. Nós podemos ver Gênesis 1, 28. Você clicou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Bom, aqui através de um casal deveria vir a procriação, deveria vir todos os seres humanos, né? Então Deus não criou um bando de homens, um bando de mulheres e disse: tenham relação sexual e procriem. Não foi assim que ele planejou, do jeito que quisesse, com quem quisesse. Ele planejou que deveria ser através de um casal, né? Essa é a vontade dele, né? Então, filhos é uma coisa maravilhosa, né? Filhos satisfaz a Deus, que é o propósito dele, termos filhos, e alegra o coração dos pais ao mesmo tempo. Olha que bênção dupla, né? É claro que dá um trabalho, né? Todo mundo sabe, filho dá trabalho, desde que nasce, né? Tem que acordar de madrugada, depois tem a escola, depois tem a adolescência, depois tem o início dos namoros, o casamento, e aí vai, né? Mas sempre terão o amor dos pais, né?
porque instituído por Deus foi assim, né? Que os pais deveriam amar seus filhos, não há dúvida, né? Por pior que seja, melhor que seja, os pais amam seus filhos, né? É uma instituição realmente maravilhosa, que filhos devam nascer através de um casal. Hoje em dia estão tentando mudar esta instituição santa, instituída por Deus, né? Que famílias possam existir sem ser através de um casal, homem e mulher, né, João, como você leu, né? Ou temos até criação, como é que fala? Independente, como é que chama? Quando alguém, um dos dois, a mulher ou o homem, pretende criar filho sozinho, né? Uhum. Então, mas isso não é de acordo com o que Deus planejou, né? Outra razão para Deus instituir o casamento é suprir a necessidade de companheirismo. Isso nós podemos ver em Gênesis. Aqui está marcado errado, falhou aqui, mas eu acho que é o 2,18, né? 2,18. Aqui está Gênesis 2,1 no meu papel, não pode ser. 2,18. 2,18 diz o Senhor, né? Não é bom que o homem esteja só. Faria uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, outra razão, companheirismo. Agora aqui, eu gostaria de lembrar algumas coisas, né? Necessidade de companheirismo. Acho que foi a Raíssa que comentou comigo. Uma pergunta para qualquer um de nós aqui. Você imagina a sua vida sem seu cônjuge? Dá para imaginar a sua vida sem o seu cônjuge? É claro que a morte separa, né? Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando assim, naturalmente. Você imagina a sua vida sem seu cônjuge? Né? Eu não me imagino. Eu não sei o que seria a minha vida sem a Cristina. Né? Acho que foi a Raíssa que falou alguma coisa assim. E a Raíssa fez só 1 ano de casada. Ela já não imagina a vida dela sem o Gustavo. Está exagerando, não está? Foi isso que ela falou, né? Então, o companheirismo, né, é muito especial. Deus sabia o que estava fazendo, podem ter certeza, né? Eu imagino, mas não é bom, não. Então, é ruim. Então, Deus estava cuidando de nós sempre, né? Lembrar que, apesar de sermos um, por isso, né, uma só carne, se referindo ao relacionamento íntimo do casal, mas apesar de sermos um, somos individuais também. Então agora chamando uma outra atenção aqui, né? Aí eu me lembrei de Eucana. Vocês lembram de Eucana? O Eucana era o marido da Ana. Não é fácil, né? Eucana é o marido da Ana. E a Ana não podia ter filhos. E ela chorava muito, ela tinha uma concorrente que judiava dela, né, que tinha filhos, e ela não tinha filhos, ela queria muito ter filhos, né? E o Eucana, para consolá-la, né, para, sei lá, fazer alguma coisa, ele disse assim, como que ele disse isso? Acho que eu virei a folha, mas está lá em 1 Samuel 1,8. Eu acho até engraçado isso que ele falou, né? Mas ele falou. Ele disse assim, olha, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não come? Né? Essa é a primeira coisa que a gente fala. Por que está de coração triste? Agora vem a tragédia, né? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu não sei o que a Ana pensou na hora, né? Mas ela deve ter pensado, não, eu quero filho, né? Quero você também, porque eu quero filho. Né? Então, nós temos nossos desejos, né? Legítimos, nós temos nossos gostos diferentes, né? Então, temos que respeitar isso, né? Mesmo pessoas têm gostos diferentes, preferências diferentes, precisamos respeitar e ajudar um ao outro. É um auxiliador, é um auxílio que deve ter, né? Nós precisamos ajudar a realizar aquele sonho, se possível. No caso do Eucana, só um milagre, né? Só a intervenção de Deus poderia resolver o problema. Mas às vezes é um problema que podemos ajudar a realizar um desejo, um sonho, alguma coisa assim que seja legítima, que não vá contra os princípios divinos, né? E então nós podemos colaborar, né? Nesse sentido, né?
A outra razão também, ser um companheiro verdadeiro, uma companheira verdadeira mesmo, né? Uma outra razão é para o crescimento mútuo, né? Razões de Deus para o casamento. Gênesis 2:18 é a continuação de um que nós já lemos, né? Não é bom que o homem viva só. E na parte B diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas aqui eu gostaria de pensar no auxílio mútuo, né? No auxílio dela para dos dois, do casal, né? Da esposa e do esposo, né? Os dois se ajudando. Até porque eu quero deixar 2 versículos, um falando com a esposa e o outro falando com o marido, nesse auxílio mútuo de alguma forma, lá em 1 Pedro 3:1. Vamos ver o que Deus pede para as mulheres. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Olha que coisa maravilhosa. O casamento é tão bom que ele pode abençoar até um incrédulo que esteja envolvido nesta relação, né? Eu entendo aqui também que podemos aplicar, embora não é isso, mas podemos aplicar até para aquele que já é crente, mas que não esteja andando nos caminhos, né? O procedimento da esposa pode santificar, pode chamar a atenção do marido, né? Uma auxiliadora, através do testemunho. Mas para os maridos também temos em 1 Pedro 3:7 umas recomendações, né? Onde o marido deve ter consideração pela esposa. Eu gosto muito dessa palavra, ter consideração. É uma forma de auxílio. 1 Pedro 3:7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Às vezes as orações não estão sendo interrompidas, e a razão pode ser porque estou tratando minha esposa com falta de consideração. Isso é muito importante, lembrarmos disso, né? Então nós estamos lembrando de razões que Deus teve para instituir o casamento, e lembrando disso nós podemos ter um casamento que permanece, né? Como permanecer casados, né? Auxílio mútuo, então, né? Não é só quando sobra dinheiro, né? É quando acaba a gasolina também, né? Eu vivi esse tempo, né? Um chevetinho vermelho, não tinha vidro para fechar. Eu fechava com o quê? Saquinho plástico preto, né? Aqueles de juntar lixo, né? Para não molhar tudo lá dentro, eu colocava aí, né? Agora eu fico imaginando hoje como é que a piscina me acompanhava, né? Numa situação daquela, sem esperança assim de nada, né? Porque as perspectivas não eram boas, né? Mas Deus estava cuidando, né? E ela ajudou a empurrar aquele carro. Imagina, né? Aquele carro, para vocês terem uma ideia, ele era tão ruim que eu fui para Albertina. Eu já estava em Jacutinga, hein? Eu fui para Albertina um dia e na volta ele quebrou na estrada, num domingo à noite, início da noite. Jogar bola com o time lá, né? Aí eu deixei lá, domingo à noite. O que eu ia fazer, né? No outro dia de manhã, chamei um mecânico para buscarmos o chevette lá, um chevetinho vermelho. Chegamos lá, só tinha lata. Tinham roubado pneu, bateria, coisa do motor, né? Deu proveito para alguém, né? Foi útil para alguém, né? Só tinha lata. Aí eu chamei o Neto comprava esses carros velhos para cortar, né? Aí o Neto comprou o que sobrou. E eu me lembro depois eu pegava o Gardênia para ir para o Mojimirim, Campinas, e o Gardênia passa em frente a um ferro velho antes de chegar na rodoviária. E eu vi o chevette lá, no início inteiro. Daí a pouco metade, daí a pouco só paralama. Foram cortando ele, subiu, né? E a Cristina me acompanhando numa situação dessa, né? Então, é auxílio mútuo, independente das situações, né? Não é só quando ambos estão saudáveis, né? É quando ficamos doentes também.
Eu fiquei doente esse ano e pude desfrutar da presença da família, da importância, do amor, foi muito importante. Auxílio mútuo é para toda e qualquer situação, na admiração, nos elogios, na crítica, né, para crescimento, nas advertências, na comunicação. Fui ler uma história de Jacó. Jacó, quando foi muitas vezes enganado, trabalhando para o sogro, até que ele tomou a decisão de que ele iria vir embora de lá e voltar para a terra dele, né? Quando ele tomou a decisão e realmente ele iria voltar, ele chamou, naquele tempo, né, no contexto dele, 2 esposas, né, a Lia e a Raquel, mas ele chamou as esposas e explicou toda a situação. Olha, vocês são testemunhas, como eu me comportei, vocês estão vendo que as coisas não estão dando certo, eu vou precisar sair, deixar aqui seu pai, né, e voltar para a minha terra. Então, comunicar um ao outro das decisões, né, que estão tomando, né, é muito importante isso, né. Então, onde há comunicação, há amor, né, há perdão, há esperança. E falando no amor, né, que é o combustível aditivado, né, Gustavo? É uma garantia para que o casamento permaneça. Eu gostaria muito de ler com os irmãos 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Já quase encerrando, viu? 1 Coríntios 13, 4 ao 7. Então vamos lá. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que nos ajuda a permanecermos casados. Outra razão, e a última, é para a formação das famílias, né? Então, o objetivo de Deus era formar famílias. O Senhor não trata apenas com indivíduos, Ele trata com indivíduos para a salvação, Ele é individual, as responsabilidades são individuais, mas Ele trata também Ele tem propósitos a realizar neste mundo através das famílias, com famílias, né? Gênesis 12:3, Deus tinha uma família que Ele iria formar através de Abraão, e com aquela família Ele poderia abençoar todas as famílias da terra. E nós somos testemunhas que as nossas famílias foram alcançadas através desta família, né? Então, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É Deus realizando seus propósitos para as famílias, né? Em Gênesis 6:18, nós podemos ler também que quando o mundo estava numa época de muita maldade, Deus resolveu dar um fim àquela geração e começar de novo destruindo através do dilúvio. Mas o que Ele fez para fazer o recomeço? Ele escolheu uma família, Ele agraciou uma família, e através daquela família o mundo foi povoado novamente, né? Então, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, as famílias, né? Importante para Deus, né? Então, vamos cuidar das nossas famílias. Deus tem propósitos com elas. Então, lembremos do dia do casamento e façamos aquilo que prometemos, combinamos que poderia ser para toda a vida. E lembremos também das razões que Deus teve para instituir o casamento, essa instituição tão abençoada para nós. Amém? Amém. Pastor Pérez, poderia orar por nós? Encerrarmos o nosso tempo? Senhor, obrigado por esse estudo tão maravilhoso, tão importante para as nossas vidas. Lembrar que o Senhor instituiu o casamento, Ele nos proporciona tanta alegria, mas nós precisamos também cooperar com a Tua vontade, sabendo que o Senhor colocou também responsabilidades para cada casal. Nós pedimos a Deus que mantenha esses casamentos e também de outros mais que nós conhecemos aqui da igreja, os nossos familiares, e pedimos que aqueles casais que ainda não conhecem o Senhor como Salvador, que eles completem a alegria, a felicidade do lar,
aceitando a Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem tirar? Pode tirar. Também precisa tirar. Obrigado. Vamos começar então para agilizar.